Você é um autor independente? Então esse vídeo é para você. Mesmo que você não tenha publicado ainda, está escrevendo, mas provavelmente vai publicar de forma independente, eu trouxe aqui 5 erros que é muito comum os autores cometerem. E eu quero que você evite isso, tá? Então por isso que eu decidi dar esse conteúdo, um conteúdo de qualidade, para que você entenda como funciona e não cometa esses erros que muita gente já cometeu. Olha, ser um autor independente é para os corajosos. Significa que você realmente se importa com o seu projeto e que você quer fazer o melhor por ele. Por isso, as pessoas começam a produzir o seu próprio livro. Mas tem que tomar alguns cuidados para que você não incorra nesses erros que eu vou passar logo adiante e que você tenha um projeto, um produto de qualidade em mãos. Assim, dá para entender, né? Porque a maioria das pessoas que publicam são escritores, né? São escritores em primeiro lugar. E aí eles não entendem do processo. Eu e você, né? A gente vai aprendendo juntos. Depois eu explico um pouquinho mais o que eu posso te ensinar aí nesse tempo de caminhada. Mas enfim, é possível sim ter um projeto de qualidade, ter livros de qualidade com resultados excelentes a partir do cuidado e da maneira que você conduz o processo. E me segue aqui, ó. Se você não segue o canal ainda, clica aqui embaixo para que você receba todas as atualizações e fique sabendo de todo o nosso conteúdo, todas as nossas ações aqui no canal Café do Escritor. Olha, eu li recentemente uma matéria na revista Forbes que dizia que a maneira tradicional de publicação está em declínio e que cada vez mais autores independentes publicam seus próprios livros. Bom, isso não acho que seja ruim. É claro, eu gosto muito das editoras tradicionais, não tenho nenhum problema com elas, né? Compro muito livro de editoras tradicionais, tenho as minhas preferidas, mas eu acho que essa democratização do autor poder decidir o que ele quer produzir, da maneira que ele quer produzir, eu acho muito boa. Porque nunca se conseguiu ter tantos autores se publicando, se autopublicando, fazendo a sua produção independente. Isso eu acho excelente. São pessoas que normalmente não teriam chance de chegar a uma editora tradicional pelo simples fato que as editoras não conseguem absorver toda a produção que é escrita no Brasil e fora do Brasil, no mundo inteiro. Então, existe sim muito mercado e muita possibilidade para o autor publicar o seu próprio livro. E se você me conhece, sabe que eu sou um grande defensor do livro independente, justamente por essa possibilidade de produzir o seu próprio material. E se você também já me conhece um pouco, ou está chegando aqui a primeira vez, eu tenho mais de 20 anos de carreira como editor. Trabalhei em editoras tradicionais e depois eu fui me dedicar ao livro independente, justamente por ver essa lacuna, perceber essa necessidade dos autores de ter um livro em mãos e não saber o que fazer com eles. E mais uma vez, fazer um livro independente não significa fazer um livro de baixa qualidade. Pelo contrário, aqui no Café do Escritor, a gente tem alguns exemplos aqui, a gente faz livros de extrema qualidade, não fica devendo nada a ninguém. Mas é necessário ter cuidados, ter algum conhecimento, que são as coisas que eu vou te falar daqui a pouquinho, para que você chegue num resultado como esse, para que você não desperdice o seu recurso, que pode ser o seu próprio livro, o seu texto que você se dedicou tanto a fazer, que você não desperdice o seu tempo, a sua atenção, o seu ânimo e mesmo o seu dinheiro, gastar em formas de publicação que não ficam boas. Então é preciso ter cuidado. Então vamos lá, 5 erros que muita gente comete, eu quero te ajudar a não cometê-los. O primeiro erro é não entender do mercado do livro. Tá? Como que funciona isso? A pessoa simplesmente escreveu, e não sabe o que fazer depois. Então, como é que funciona esse negócio? É preciso conhecer um pouco. É mais ou menos como você ter uma pastelaria, querer produzir pastel, ter todos os ingredientes e não saber o que fazer no final das contas para o pastel ficar gostoso e as pessoas gostarem e comprarem o seu pastel.
Então a gente não é pastelaria, mas nós temos que sim dar um direcionamento para aquele material que foi produzido, foi escrito com tanto carinho, com tanta dedicação e precisa então agora aparecer, né, chegar até a mão do leitor. E lembre-se, já falei isso 1000 vezes, mas vou repetir. Quando você publica um livro, você está entrando no negócio do livro. O seu livro é o seu negócio, né? Você passa a ser o empreendedor do livro. Então você tem que pensar dessa maneira, você tem que planejar todas as etapas. Infelizmente não é só escrever, meu amigo, minha amiga. Ser escritor não é só escrever. Então você entra no negócio do livro e o livro é o seu livro que você está negociando nesse mercado. Então você precisa conhecer. Aqui no Café do Escritor, a gente dá toda uma consultoria justamente por entender que o autor precisa deste conhecimento, não somente para os que estão começando, mas muitas vezes lá para frente, no andamento da carreira, no segundo, terceiro, quarto livro, ainda precisa de auxílio porque as coisas vão mudando, as necessidades vão aparecendo e, enfim, precisa aprender. Então, aprenda, conheça, entenda como isso acontece. Onde eu busco esse conhecimento? Bom, eu pensando nisso, criei um livro chamado Publique o seu próprio livro, o guia essencial para você produzir e publicar um livro independente. O link está aqui embaixo na descrição, você pode ter contato com esse material que eu explico tudo, todo o processo, como funciona, como você pode melhorar, como você pode ter justamente encaminhar a sua publicação para que tenha um produto de qualidade. Então assim, tem que aprender, tem que conhecer. Porque senão, como eu falei, você pode desperdiçar os seus recursos, que são o próprio texto ou mesmo recursos financeiros que você vai acabar gastando, né? E depois às vezes precisar. Já tive casos assim, a pessoa gastou 2 vezes porque gasta para fazer e gasta para consertar, o que é muito pior. Então melhor fazer certo de uma vez. O segundo ponto é não contratar profissionais qualificados. Veja, é um livro independente, mas a gente não consegue fazer tudo sozinho. O seu principal foco é a escrita, é a melhoria do texto. Então, você querer fazer todo o processo sozinho é bem complicado. Já atendi muita gente que fez, alguns conseguem um resultado melhor, outros nem tanto. Então, embora você possa fazer muita coisa sozinho, eu não recomendo você fazer tudo sozinho. E quando você for contratar profissionais, então profissionais que você tenha alguma recomendação, pessoas que você já viu o trabalho, para que você não fique à margem de gente que de repente não vai te entregar o que você quer. E até mesmo para você contratar as pessoas, você precisa conhecer, lembra que eu falei no primeiro ponto, conhecer como funciona, para você saber exatamente que profissionais você vai precisar contratar. Eu já vi gente chamar um revisor aqui, um designer lá, depois a hora que juntou tudo virou um boneco, uma coisa sem forma, sem unidade. Então a solução, se você me permite dar uma solução para isso, é você contratar um editor profissional. O editor faz essa amálgama, ele junta todas as partes, ele vai ser o cara chato que vai dizer, olha, isso não funciona, isso não dá certo. Eu sempre falo, o editor é pago para ser chato, é para dizer, olha, isso funciona, isso dá certo, isso não dá certo. Vai te dar uma visão comercial, vai te dar uma visão profissional do que você precisa para o seu livro. Todo mundo aceita? Nem todo mundo, né? Eu tenho casos aqui que infelizmente, a pessoa contrata, mas não aceita. E aí não tem o que fazer, né? Sai do jeito que sair, porque afinal de contas ela está pagando e é isso. Mas se você quer um produto de qualidade, então invista em um editor profissional que vai fazer essa junção de todos os processos, entende todas as fases e não vai deixar você na mão. E a verdade é que todo escritor precisa de um editor em algum momento, seja para verificar o seu texto, seja para planejar a publicação. Alguém tem que olhar. A gente não é autossuficiente para fazer todas as etapas. No meu livro, por exemplo, aqui a Livro das Palavras e o outro que saiu agora, eu tive pessoas que me ajudaram e muito
na finalização, em algumas ideias que tinham para ser resolvidas, porque a gente não consegue dar conta de tudo. A gente chega a um ponto que enxerga somente na horizontal, precisa vir uma pessoa que enxerga de fora, que não participou desse processo, para enxergar com outros olhos, para dar outras ideias e assim por diante. Então, é importante, né? ter mais pessoas no processo. E mais uma coisa que eu já estava esquecendo. Não somente o texto o editor vai cuidar, mas também do design. Não que ele vá fazer o design, mas ele pode chamar um designer que vai te dar exatamente aquilo que você precisa. Não é porque uma foto é bonita que está na capa que funciona como capa do seu livro. Bonito é uma coisa, funcionar é outra. Então não é porque o seu primo mexe com coisas de design ou sabe mexer num programa de design que ele vai te entregar uma capa. A capa é muito mais complexa que isso. Uma capa tem várias facetas, vários detalhes, vários tamanhos, várias funções, e isso tudo é um designer especialista, essa é a palavra, né? Especialista que vai conseguir fazer. Então vamos falar agora de impressão de livro. Então o terceiro ponto é fazer uma tiragem, imprimir uma quantidade de livros que você não planejou à venda. Tá? Se você já teve 1000 livros na sua sala, você sabe o quanto isso incomoda, e eu já tive essa experiência. Há muito tempo atrás eu lancei um autor e assim, na época não tinha essa facilidade de sob demanda, então você tinha que fazer 1000 livros, 1000 livros era o mínimo. E aí isso está na sua casa e você tem que dar um jeito de vender. Então foi muito complicado, né, fazer esses livros saírem. Ainda tem alguns exemplares até hoje, passado muito tempo. Então não é fácil você... tem um monte de gente que quer o livro. Gente, deixa eu dar uma real para você. Tá? Não é porque você vai lançar um livro que todo mundo vai comprar. Tá? É uma coisa muito mais específica. Então, por exemplo, você vai lançar um livro que é para mulheres, né? Você quer que o seu amigo compre, mas ele não vai se sentir motivado a comprar um livro que não é para ele, que ele não é o público. Então, talvez até compre para te ajudar, mas não é o teu público, porque ele não vai ler. Então, você tem que fazer direcionado para o seu público. Quem é esse público? Quanto significa em pessoas esse público que poderia comprar? Põe uma quebra aí, né? Nem todo mundo compra, por mais que queira o livro, né? Tem gente que não tem dinheiro e assim por diante. Então você tem que ser muito realista na hora de fazer a impressão do seu livro para você não ficar com uma quantidade gigantesca de livro parado. Livro parado é estoque, estoque é custo. Você vai ter que achar um lugar para colocar, você vai ter que manter. Livro estraga, livro fica velho, livro, sei lá, entra uma traça lá no meio, come, então, enfim, ele desgasta. Então, tudo isso tem que ser pensado de não fazer uma quantidade gigantesca que você não consiga vender. Aqui no Café de Escritor, a gente orienta todos os clientes na hora de imprimir. E existe uma coisa chamada sob demanda. Eu sempre falo, eu não vendo papel, eu não sou um vendedor de papel. Eu ofereço um serviço de qualidade que vai te dar uma solução de qualidade para o seu projeto. Então assim, a gente vai depois ver com você quantos livros você acha que precisa e a gente faz a quantidade que você quiser. Quer 10? Pega 10. Quer 100? Pega 100. Quer 1000? Vai ter 1000. E assim por diante. Então, e sempre pode pedir novamente. Então você sempre tem uma quantidade suficiente. Quando aquela está acabando, você solicita mais. Então esse trabalho, esse serviço a gente presta para os nossos clientes. E para os nossos clientes que têm o selo Página Nova, a gente tem um outro serviço, é exclusivo, tá? A gente tem o Marketplace. Marketplace é colocar o teu livro nos principais sites do Brasil e do mundo. A gente consegue colocar aqui dentro do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em outros países. O teu livro fica disponível. Então a pessoa compra no Marketplace, imprime um exemplar e envia para a pessoa. Isso é ótimo, porque o teu livro está sempre disponível, sempre atualizado. Se precisar atualizar alguma coisinha, a gente atualiza o arquivo e ele está lá. Então, uma ótima forma de marketing, o teu livro sempre vai estar disponível, sempre visível. Claro, né? Já vou falar do marketing, é o próximo passo. Já vou falar o que precisa fazer.
mas em termos de impressão é uma solução muito boa para que você não tenha os seus 1000 livros na sala. Isso é realmente um elefante branco e ninguém quer ter, né? Gente, o quarto ponto começa a vir o gargalo, né? O gargalo é justamente não fazer nenhum marketing. Gente, a conta é simples, a história é simples. Não divulga, não vende, né? Por mais que a gente, por exemplo, coloca no Marketplace, não é mágico, é uma plataforma de colocar o livro lá, de disponibilizar o livro. Agora, para vender, precisa divulgar. Então você, seja qual for o seu livro, seu nicho, onde você está lançando, ou para que público, você precisa ter uma estratégia de marketing, seja ela qual for, para que você seja visto, né? Basicamente isso. E aí você pode ter uma estratégia para divulgação pessoal, presencial, você pode fazer lançamentos e tudo mais, mas você precisa ter uma estratégia também online. Então, hoje em dia, autor que não aparece, o que não se mostra em rede social, fica muito difícil, tá? Então, por mais que você seja tímido e não queira mostrar o seu rosto, mas pelo menos mostrar a sua obra, aquilo que você está fazendo. E precisa ser feito, porque senão o seu livro não vai aparecer e você não vende, né? Então tem que ter uma estratégia para isso. Bom, gente, marketing é um assunto para um outro vídeo inteiro e muito mais, e livro e coisa nada, porque tem muita coisa para ser vista. Mas basicamente, assim, pense a respeito. Se você tem uma estratégia para o seu livro, se não tem, vá atrás, né? Procure criar alguma coisa para você não deixar o seu livro parado. Quinto e último ponto é colocar todas as suas fichas num livro, tá? Então assim, a pessoa escreveu um livro e faz tudo naquele livro e pronto, aquele livro é o livro da sua vida, e pode ser mesmo, né? Mas você tem que pensar a longo prazo. Se você foi picado pelo bichinho da escrita, você certamente quer continuar escrevendo. Então, assim, é ótimo sim colocar muitas fichas em cada um dos livros, mas nós, como escritores, já temos que estar pensando no próximo livro, porque é assim que se faz uma carreira. Não existe carreira de um livro só. Você tem que fazer botar toda a tua energia nele, claro, planejar com base nessas coisas que eu já falei anteriormente, mas você sempre deve estar pensando no próximo livro, porque é isso que alimenta a sua carreira. Veja bem, quando você vende livros, se você tem um livro só, vendi um livro hoje, essa semana, poxa, mas o próximo livro só vendi mês que vem, tá? Então assim, né, vai pipocando algumas vendas, né, dependendo da sua divulgação. Agora, se você tem 5 livros, essa semana você vende um desse título, na outra semana você vende daquele, 3 daquele, e assim por diante. Então você tem um catálogo, né? É assim que as editoras funcionam também. Você tem um catálogo e o catálogo vai alternando essas vendas e vai gerando o resultado que você quer, né? É assim que a gente faz a gerência de uma carreira de escritor. Então, gente, esse é o nosso trabalho, a nossa paixão, escrever, publicar. E eu, com esse vídeo, justamente quis trazer para você, né, formas de não errar. Claro, a gente erra, a gente aprende com os erros são importantes, mas eu quis trazer justamente para que você conhecesse um pouco mais e, a partir disso, né, pudesse tomar decisões melhores. Então, já falei um pouquinho do meu livro, Publique o Seu Próprio Livro, um guia essencial para produzir e publicar um livro independente. Está aqui embaixo o link do meu livro, dá uma olhadinha lá tem muita coisa, é um material completo para que você entenda a questão do livro independente, como você pode trabalhar os seus livros agora e daqui para frente. Também tem o meu curso, como escrever um livro de ficção, do começo ao fim, você conhece todas as etapas, organiza o texto, quais são as fases, o que você tem que escrever, qual é o estilo e assim por diante. Então também tem o link aqui embaixo. E aqui no Café do Escritor a gente tem todos os serviços para você publicar o seu livro e também escrever. Se precisar de uma mentoria, eu tenho vagas limitadas de mentoria, mas você pode contratar e também contratar os serviços completos do livro e também ter acesso ao selo Página Nova. O selo Página Nova a gente dá ele, mas tem algumas restrições, então tem que entrar em contato para que a gente te explique exatamente como funciona. Demais,
Participe aí dos nossos grupos, está cheio de grupo aqui embaixo também no vídeo, você acessa todos eles. Eu desejo que você faça boas escritas e boas publicações. Até o próximo vídeo.